como é que foi entrar na Marinha? Já tinha pensava, conhecia alguém que era militar? Foi incentivo do pai? Como é que foi isso? Não, foi assim, ó. A minha família, eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente de São Gonçalo e Itaboraí, São Gonça. E nasci em Itaboraí, né? Depois fui vivendo em São Gonçalo. E assim, era bem complicado, né? Porque é uma família difícil. Meu pai é alcoólatra e tal, minha mãe é analfabeta. Então, assim, foi bem difícil. E eu sou o mais velho tenho 2 irmãs. Então, assim, estudava em colégio público. Na época, o colégio público era bom. E o que aconteceu? Eu não tinha noção de nada, assim. E meu pai era caminhoneiro, né, do estado. E eu achava aquilo incrível, sensacional. Falei, não, eu vou ser caminhoneiro. E aí era a minha referência, né? Essa era a referência que eu tinha. E quando eu terminei o ensino, segundo grau, na época, né? E eu estava ali próximo de servir, de completar 18 anos e tal. E aí, conversando com um colega ali do colégio, ele falou que ia fazer uma prova para a Marinha. E eu falava assim, cara, eu sempre soube da minha capacidade ali. Falei, cara, mas lá da escola de oficiais, eu comecei a ler, né? Aí eu fui ver o currículo da prova de oficiais e tal. Falei, cara, mas eu não... Extenso, né? Eu preciso fazer um curso, uma coisa qualquer, porque eu não sei isso. Não, eu vou fazer para aprendiz de marinheiro. E aí eu fui ver lá, né, como é que era, tal. Eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui eu consigo. Então, eu posso fazer essa e tentar estudar para outra, assim. Realmente, eu não tinha grana para fazer um cursinho, essas coisas. E aí, pensava assim, eu vou entrar para a Marinha, vou viajar também. Pô, viajar é maneiro, que eu gostava de viajar com meu pai de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma prova para aprendiz de marinheiro. Aí saí do Rio de Janeiro para Fortaleza. E aí passei 11 meses lá, que é o período de formação. Aí quando eu voltei, não fui para a esquadra, fui para um navio da DHN, né? Trabalhei na sinalização náutica. Eu acho que isso foi muito legal para mim, que eu trabalhei, foi aí que eu descobri o mergulho. Eu fui servir num navio chamado Graça Aranha, que é um navio balizador. E era trabalho pesado, assim, porque você trabalhava construindo ou fazendo reparo em faróis, assim. Tirando boia e colocando uma boia nova. Então, era trabalho duro lá. Quando você entrou na EAN, tinha uma especialidade, não tinha? Na escola de aprendiz? Não, tinha os quadros que você podia pertencer. Você podia ser do quadro de máquinas, do quadro de apoio, operação, alguma coisa assim, né? E eu fui do QSA, que eu lembro. Aí não tinha mergulho no meu quadro. QSA é o quê? Qual era convés. Então, você podia ser mestre do navio, MR, RV, eram poucas coisas. DT, artilheiro, só coisa legal, né? Aí eu falei, tá bom. Aí... Pelo menos viajar, né? Eu tava muito no início, né? Foi onde a EAN foi feita onde? Foi em Fortaleza, na EANSE. Pô, saiu daqui do Rio, foi pra lá? Eu nunca tinha saído de casa. Então, foi desse jeito. Aí, fui pra lá. Foi fazer o curso de formação lá. E aí, voltei. Aí, fui pro Graça Aranha. Aí, lá, eu tive contato pela primeira vez com o mergulhador na Marinha. Que era uma dupla de mergulho que embarcava no navio, né? E tive contato na primeira viagem com um cara que virou uma referência para mim, né? Como mergulhador. E ele é uma referência na Marinha. Todo mundo conhece ele, que é o suboficial Chile. Todo mundo conhece o cara top. E aí eu fui vendo aquela faina do mergulho e tal. Cara, eu mal sabia nadar, velho. Eu só fazia os 100 metros ali do TAF e deu. E aí, quando eu saí do navio, aí veio a classificação para você cursar, fazer uma especialização. Aí veio MR para mim, manobra e reparo. Aí os caras, pô, que legal, VMR para você, pô, né? MR serve em qualquer lugar da Marinha, não sei o que e tal. Eu falei, pô, mas eu não quero isso não, velho. Eu não quero não, eu vou cursar mergulho. Os caras falaram assim pra mim, tu tá de sacanagem, você com essa carcaça aí, pô, você era magrinho, né, velho? É aquilo que eu falei, agora eu tô grandão. Aí eu falei assim, então, cara, não, eu vou. Aí os caras, não vai, pô, tu vai perder o ano da sua vida aí, vai ser reprovado, não sei o que, curso de mergulho, é sinistro e tal. Eu falei, não, mas e só para quem não sabe, mergulho não é mergulho de combate. Não, é especialização de mergulho. É um ano de curso. Aí eu falei assim, não, eu vou, cara. Aí eu peguei e fui para lá. Fiz os exames médicos, não sei o quê, e me apresentei em 1987 para cursar mergulho. E aí foi desse jeito, cara.
pau torando o tempo todo, assim. Puxada. E quando chegava nessa parte de nadar, essas coisas, eu só sabia o básico da natação. Então, assim, foi bem complicado para mim. No curso de mergulho, você não usa roupa, né? De neoprene. É tudo feito que a gente chama de neopele. Aí, era neopele full. Uhum. E, pô, na época eu era magro, né? Então, já viu, pouco tecido adiposo, era sofrência, né? Eu passava frio. E foi assim que rolou. E eu fui 01 do curso. Caramba, de mergulho. Mas e o curso, assim, ele tem duração de quanto tempo? O curso de formação é um ano? O curso é um ano. Um ano todo. 11 meses, né? Você inicia ele em janeiro com uma parte teórica, técnica, no CIAW na época. Uhum. E depois vai para o CIAMA. Aí no CIAMA vai até o término, que é o final do ano, né? Então, é feito por módulos. O primeiro módulo, né... Falando de como eu fiz, né? Uhum. Houveram algumas alterações, mas não acredito que sejam tão grandes assim. O primeiro módulo é o MALT, que é um mergulho autônomo, que é transformar você num mergulhador primeiro. Uhum. Então, mergulho com cilindro, né? Com scuba lá. Aí depois... no CAW. Isso já no CIAMA. No CAW é um período de um mês, onde você vai ter contato com ferramentas, medidas e tal, né? Mais teoria ali também, né? E aí, depois disso, lá no CIAMA, começa com o MALT, depois o mergulho dependente, né? Aí você vai aprimorando isso. Aí dentro do dependente, corte e solda submarina, demolição submarina, fotografia, hidrografia e navegação, são vários módulos. É um curso muito, muito incrível, assim. Foi uma experiência muito legal para mim, né? E aí, quando terminou o curso, foi surpresa para mim, assim, né? Porque tinham caras muito bons na minha turma e eu fui 01. Por conta de nota e aproveitamento ali nas coisas. Teve gente que desistiu já nesse curso ali? No meu curso foi muita gente embora. Lá normalmente ou você pedia para ir embora ou desistiam você, né? Então eu chegava... ou pediam para você ir embora. Então, assim, como era um curso voluntário, né? Não tinha esse negócio. Era uma época que o instrutor chegava assim, você não serve para isso. Tchau. Desse jeito, velho. Eu vi isso acontecer no meu turno. O cara falou assim, você não serve para esse negócio, não. Pode ir embora, pega as tuas coisas e vai embora. Era assim. Então, aconteceram mudanças e tal, né? Hoje em dia tem um protocolo lá, mas continua mandando embora, entendeu? O cara só de um jeito diferente agora. Só mudaram ali, deram uma formatada, porque entraram as pedagogas, né? O pessoal pedagogo, tal, não sei o quê. Não, veja bem, faz uma ficha de advertência, que o aproveitamento, a curva de aprendizado, tal. Aí, tá bom, vamos fazer isso. Tá, não serve não, vai embora. Eu acho top isso, né? Eu entendo as pedagogas e os pedagogos, né? Eu acho que tem que ter isso realmente. Mas o que não pode ter é não mandar embora. Se você não serve para aquela atividade, sabe? Sim. Então, não dá. Até porque o recurso é limitado, né? Não dá para ficar gastando dinheiro eternamente ali. Mas eu acho que o principal não é isso, sabe? Não é o recurso. O principal é, no futuro, você formar alguém que você sabia que não tinha habilidade para aquilo e essa pessoa morrer lá na frente. Isso teve um culpado, né? Você sabia, você fez parte do processo e permitiu que aquele cara chegasse ao final, porque o curso, qualquer curso, o mergulho, o curso de operações especiais, a parte fácil é o curso. Isso é o que eu sempre digo. O depois, você não vai ter a maceca do instrutor para cuidar de você. Você está por sua conta e risco. Então, esse é o grande problema, sabe? Então, ser instrutor, efetivamente, é uma grande responsabilidade. Você saber avaliar assim, falei, cara, não dá. No futuro isso vai ser um problema e esse cara vai morrer. Então, assim, a ideia é minimizar isso, sabe? Esse risco. Assim. Então, esse deve ser o grande lance. E te perguntar, você falou que você não sabia nadar muito bem, etc. Como é que você fez para superar isso daí? Porque você sair de um cara que mal atravessava a piscina para o cara que foi 01 de mergulhador um passo grande ali. Quando todo mundo ia embora, eu ia para a escolinha. Então, assim, as pessoas iam embora, quem estava bem ia embora, quem não estava bem, aí o instrutor chegava e falou assim, escolinha. Então, eu ia para a escolinha. Então, e foi assim. Então, depois do expediente, as pessoas iam descansar e eu ia para a escolinha. Então, aí é o jeito, cara. O obstáculo, na minha opinião, sabe, qualquer que seja o segmento que você esteja seguindo, assim, qualquer coisa que você esteja fazendo, o obstáculo ele vai ser do tamanho que você quer que ele seja. Se você encontra alguma coisa assim, nossa, eu não consigo transpor isso,
Pode ser essa mesa aqui, ela vai se transformar num edifício, assim, sacou? Tudo é a maneira como você enxerga. Então, assim, foi ruim, foi muito ruim, foi difícil para mim, sabe? Pô, tinha dia, assim, às vezes, final do dia, lá em Niterói, né? Então, chovendo, às vezes estava frio, sabe? Todo mundo vai descansar e tal, tu vai para água, e é desse jeito, assim, ou você faz aquilo, ou tu vai lá, bate o sino e vai embora, né? Então... A gente costuma falar muito isso daqui também, que a maior igualdade entre a pessoa que acha que ela não consegue fazer e a pessoa que acha que ela consegue fazer é que ambas estão certas. Exatamente.